Deus nos abençoe. Vamos ler São João 6, versículo 66 em diante, onde está escrito: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos orar? Senhor Deus, acrescenta agora as tuas bênçãos, a tua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos, amém. Vamos falar por alguns momentos sobre as 7 razões por que devemos vir a Cristo. 7 motivos que nós devemos, precisamos, é necessário vir a Cristo. Agora, em primeiro lugar, quem é Cristo? Quem é Jesus? A palavra Cristo quer dizer ungido, né? Jesus Cristo, Jesus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Por que devemos ir a Cristo, vir a Jesus Cristo? Vou falar então sobre 7 motivos, razões, 7 razões pelas quais devemos vir a Cristo. Agora, em primeiro lugar, quem é Cristo? Porque se não soubermos o que é Cristo, quem é Cristo, de que adianta nós sabermos que temos que ir a Cristo, mas não sabemos. É igual falar para você buscar, né, lá na plantação uma abóbora. Se você não souber o que é uma abóbora, você não vai saber achá-la. Se eu falar para você, vai buscar uma melancia. Se você for lá na roça buscar uma melancia, procurar, você não vai saber, se você não souber o que é, como é aquilo, né? O que é aquilo que você está procurando. Então temos que saber o que estamos procurando. Nós estamos procurando a Cristo, Jesus Cristo. Nós temos que saber quem é Jesus Cristo. E a única forma de sabermos quem é Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo, se eu realmente tenho encontrado a Ele. Porque as pessoas hoje não estão em Cristo, porque as pessoas não estão apontando Cristo para elas. Os pastores, os sacerdotes, eles não estão apontando Jesus Cristo. Então as pessoas não vão conseguir encontrar Jesus Cristo. Por quê? Porque não sabem quem é Jesus Cristo. E para sabermos quem é Jesus Cristo falou: Vinde a mim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, vinde a mim, mas a mim, quem é Jesus Cristo? Para nós sabermos quem é Jesus Cristo, nós temos que ir em São João 1, versículo 1. Ali você saberá quem é Jesus Cristo. João 1, versículo 1, versículo 14 nos fala: No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então agora sabemos quem é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Gênesis a Apocalipse. Se você deixa de crer em uma escritura, você está fora de Cristo. Ah, mas só Cristo salva, só Cristo salva. Só Cristo salva, mas Cristo é a palavra. Jesus falou em João 4, São João 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, não é 99% da palavra, de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas quando você começa a falar com as pessoas das igrejas, das denominações, chega num ponto que elas ficam sem saída, não tem mais argumento para falar, porque você começa a citar escritura para ela, ela fica toda perdida. Então ela chega e fala: irmão, isso não salva, irmão. Somos salvos pela graça, não por isso, por essa palavra, por esse ensinamento aí. Olha só, como é que o diabo torce as pessoas
engana as pessoas, porque pela graça sois salvos, é verdade, pela graça sois salvos, mas a graça é Jesus. Romanos 8 fala isto, né? Quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra, estar na palavra. Não tem como você rejeitar a palavra e estar na graça. As pessoas acham que a graça anula a palavra. Não, estou na graça, não tem que guardar os mandamentos de Deus. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me amam. Esses são os que me amam, que guardam os meus mandamentos. Então tem como você rejeitar o mandamento de Deus, né? E você começa a falar com as pessoas ali, e as pessoas, mas por que aceita tem que ser com vinho? Por que tem que ser com pão asmo? Por que tem que ser com lava-pés? Porque Jesus falou, tem que ser dessa maneira, né? Tem que ser assim, porque o cabelo, o que o cabelo tem a ver? O cabelo está ali em 1 Coríntios, capítulo 11. A mulher que corta o seu cabelo desonra a sua cabeça, seu marido. E Deus nem escuta a oração da mulher que corta seu cabelo, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ela não pode cortar esse véu, nem a pontinha desse véu. Se ela cortar, Deus nem ouve a oração dela. Mas isso aí não tem nada a ver. Mas como? É a palavra. Não, isso aí foi a cultura da época do país. A palavra de Deus não é cultura de época, de país, gente. Não é cultura daquele tempo. A palavra de Deus é cultura do céu. Não muda. Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então você percebe o quê? Os teólogos, as denominações estão torcendo a palavra, enganando o povo, enganando milhões. Você encontra as pessoas falando, eu tenho Jesus, não falando para outra, eu tenho Jesus, mas você vê que estão enganadas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e encontrará pastagens, né? Mas as pessoas pensam que são em Cristo, mas não conhecem a Cristo. Quem que é Cristo? Cristo é a palavra, né? Mais precisamente a palavra manifestada do dia. Como você vê lá, Jesus falando para os fariseus ali, para as pessoas do seu dia. Eles olharam para Jesus e falaram, nós cremos em Moisés, mas não em ti. Olhando para outro dia, a palavra de outra era, de outro tempo. Moisés sim, foi homem de Deus, mas era outra época. Nos dias de Noé mesmo. Noé era o dia da arca. Moisés veio com outra mensagem. Moisés veio com a mensagem de vamos seguir por aqui. Moisés não fez uma arca, porque era outro dia. Então cada dia tem a sua mensagem, a sua palavra. Nos dias de Lutero, a palavra de Jesus era a mensagem de Lutero, o justo verá da fé. Só que depois veio a mensagem de John Wesley, um pouquinho mais de luz no dia de John Wesley. Temos que ter santificação, e John Wesley pregou santificação. Então já não era mais a mensagem de Lutero, era de Lutero mais de Wesley. Depois de Wesley, a mensagem pentecostal na rua Azusa. Aquilo agora era Cristo daquele dia, não bastava mais a mensagem de John Wesley. Não era só aquela, não era só mais Lutero, agora tinha que ter a mensagem pentecostal, os dons de Deus. Mas nesta era veio toda a revelação, até o batismo em nome de Jesus Cristo. Você não encontra um outro batismo da Escritura, não sei, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus falou, ide batizando no nome singular, um nome, não pediu título. Pai não é nome, é título. Filho não é nome, é título, é o que ele é. E que os apóstolos foram batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos 8:12-16, Atos 10:41-42, Atos 19, do 1 ao 7, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estamos na era de toda a palavra. Então, Cristo nesse dia, é São Lucas 17:30, esse será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar, não mais apenas um profeta, não mais apenas um mensageiro, mas o mesmo sol que brilhou lá no Oriente, lá no leste, o mesmo sol, o mesmo Cristo, o mesmo Jesus em carne humana ali, nessa última era novamente, se manifesta em carne humana aqui no Ocidente. Né? O mesmo Jesus, mas dessa vez usando um homem, um profeta, um filho do homem. O filho do homem manifestando através de um filho do homem. Jesus, o Mambrano não era o filho do homem, ele é um filho do homem.
através do qual manifestou o Filho do Homem. Por isso que o ficava de costa e discernir os corações das pessoas, porque é o ministério do Filho do Homem, não Filho de Deus. O Filho de Deus foi na zera da igreja, uma porção da palavra, apenas pouca luz, pouco da palavra, um dia nublado, mas no entardecer, diz a Escritura, Zacarias, no entardecer haverá luz, a mesma luz que esteve lá no Oriente, nessa última era, né? Mudando para o ministério do Filho do Homem nesses dias, e depois na segunda vinda dele virá como filho de Davi. Então qual que é a palavra para este dia? É Deus em carne humana, é a voz do último sinal, é a voz que viria desse último sinal, Deus em carne humana. Por isso Mambrana ficava de costas, discernir os corações das pessoas atrás dele na audiência, porque para mostrar qual a palavra que está cumprindo nessa última era. Não apenas um filho do homem, não apenas um profeta, mas o Deus profeta, o Filho do Homem, o Deus profeta, o Deus em carne humana nessa era, mas usando um homem, em alguns momentos da vida dele, não é todo momento, em algum momento da vida dele, Deus vinha nele em plenitude e discernir os corações das pessoas. Então conhecer a palavra, e como é que entra nessa palavra, como é que entra em Jesus? Se você sabe quem é Jesus, mas como entrar em Jesus? Isso está em 1 Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados nesse corpo. Então você sabe o caminho, quem que é Jesus, como está aqui. Vamos começar aqui então, lendo um pouquinho aqui. Primeiro, né? A primeira coisa, Jesus disse, eu sou o caminho. Então a primeira coisa, ele é o caminho. Agora há somente um céu e há um Deus e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. Mas de que adianta saber o caminho? Aqui há algum tempo atrás, creio que foi em Louisville, havia um jovem. E ele tinha algo errado em um dos seus ouvidos. Bem, ele foi ao seu médico, e seu médico o manteve em observação por várias semanas. E piorou, finalmente o médico disse, tenho de encaminhá-lo a um especialista. E só havia um especialista, um caminho para esse homem. E ele sofreu muito para encontrar esse caminho. E agora eles falam para as pessoas, só tem um caminho, Jesus. Mas as pessoas parecem que ficam ali, não quero saber, não me interessa. Você fala para elas, mas elas não se importam. A alma que está em jogo não é a vida, não é uma doença física, apenas uma coisa carnal, mas é a alma da pessoa que está em jogo. Mesmo assim, ela não se importa. Você fala para ela dos 7 selos, ela não está nem aí se foi revelado ou não. Não me importo com isso, não conheço nada dos trovões, não me importo com isso. As pessoas não sabem, não se importam. A alma dela está em jogo, porque se uma palavra diz Escritura Sagrada, que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa, será tirada a sua parte na árvore da vida da cidade santa. Apocalipse 22, 18, 19. Mas as pessoas parecem que não se importam. É a alma dela que está em jogo, e mesmo assim parece que elas não se importam com isso. Agora, é assim que as pessoas fazem com o cristianismo. Mas se você somente compreendesse que é morte rejeitar isto, esse caminho, é morte rejeitar esse caminho. Essa é a razão porque Pedro falou, para quem iríamos nós? Porque somente tu tens a vida eterna. Tu és o único, e o único caminho que Deus estipulou. E isto é a vida eterna, não há outro caminho, a não ser a palavra completa. Não adianta eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço minha oferta, eu me visto decentemente. Não é só isso, é toda a palavra. Nem só de pão terá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse é um dos motivos, né? Porque ele é o caminho. Qual é o segundo motivo? Mas a próxima coisa que ele é a verdade. Então o segundo motivo para vir aqui, a segunda razão, é porque ele é a verdade. Não há nada ou ninguém mais que tenha a verdade, senão ele. Ele é a única verdade que existe. Sabe o que é a verdade? A verdade absoluta. Hoje as pessoas falam que não tem verdade, né? Não, a verdade depende de cada um. Não, existe uma verdade sim, gente. Existe algo verdadeiro, a verdade. Cristo é essa verdade. Olha, eu sei que temos bitos hoje que vão por aí e dizem, bem, agora nós somos a verdade, nós temos a verdade. Vamos a uma igreja e dizem, nós temos a verdade. Vamos a outra igreja e dizem, nossos credos, nós temos a verdade. Vamos a outra, nós temos o catecismo de outrora, nós temos a verdade. Jesus disse que ele era a verdade, de modo que não se pode ter a verdade até que tenha Jesus. Como você o recebe? Ao nascer de novo.
Mas não se pode ter a verdade até que se tenha Jesus. E para nascer de novo, você tem que morrer. Uma semente cai na terra, se ela não morrer e apodrecer, ela não nascerá novamente. Então, para nascer de novo, você tem que primeiro morrer para seus pensamentos, suas ideias, o que ela acha, e ficar somente com o que a palavra diz. Mas a pessoa quer confiar no seu entendimento, é confiar nela mesma, no que alguém diz. Não, tem que morrer para isso, porque a pessoa diz, porque eu acho, que eu penso, que eu entendo, é o que Deus tem revelado em sua palavra. Porque a igreja está edificada sobre a palavra, sobre esta rocha, sobre a revelação. Eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vão prevalecer contra ela, sobre a revelação. E a revelação só veio através de um profeta. Qual foi o erro de Davi? Foi para trazer a arca de volta, foi ter consultado os capitães de 100, de 200, de 1000, em vez de consultar o profeta da era, Natan. Então o erro do ser humano é isso, é não consultar o canal certo, que é o profeta da era. E no terceiro lugar nós temos o quê? E outra coisa, a terceira coisa, Jesus, se viermos a Ele é a única luz que há. Isso mesmo, nós queremos discordar disso, mas a verdade é, Jesus é a única luz que existe. Gente, não há vida sem luz. Só tem vida na Terra, vida botânica, e a nossa vida mesmo, porque tem um sol lá em cima brilhando. Se não fosse a luz do sol, não haveria vida na Terra. Então a única vida que existe é a palavra do seu dia, é conhecer o que Deus fez no seu dia, reconhecer no dia a sua mensagem. Você tem que reconhecer o dia, senão você vai perecer. Se não souber que palavra que veio nessa era, não foi somente um profeta, gente. Todos os grupos da mensagem estão falando que veio um profeta, nessa era um grande profeta, um homem, um William Branham. Não, nessa era foi o próprio Filho do Homem, o próprio Deus, o profeta em carne humana, pela terceira vez na história. Primeiro foi lá para Abraão, ali nos dias de Sodoma e Gomorra. Depois, através de Jesus Cristo, para os judeus samaritanos, a semente natural de Abraão. E hoje, pela terceira vez, novamente esse ministério vem sobre a terra, o ministério do Filho do Homem, Deus em carne humana e plenitude corporal. Isso aí usando um homem, usando um profeta apenas, um homem nascido de mulher, vindo na terra através do sexo. Através desse corpo, Deus se manifestou em alguns momentos da vida dele, na forma do Filho do Homem, para cumprir São Lucas 17:30. Essa é a palavra do dia, o Cristo, Jesus dessa era. Quem não reconhecer isso, não vai nunca chegar. O diabo quer esconder isso das pessoas. Então vem e traz suas... É igual numa lavoura, né? Uma plantação. Ali o plantador vem e coloca aquelas montagens, como é que chama mesmo? Para espantar os pássaros. Esse é o nome que eles dão para aquelas coisas que eles põem ali, com cara de caveira ali, para que os pássaros olhem aquilo e fujam, né? Espantalho, né? Espantalho. Então o diabo vem e coloca muitos espantalhos para afastar as pessoas. Então hoje, quando você fala Filho do Homem, as pessoas já correm. Eles não sabem que tem uma verdade nisso. Mas o diabo faz isso para espantar as pessoas. Quando você fala os trovões, as pessoas fogem. Eles não sabem que tem uma verdade sobre os trovões, sobre o século sexto, sobre a visão da tenda. Isso é uma verdade. Só tem que vencer esses espantalhos, passar e ir para conhecer a verdade dessa última era, né, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em carne humana, através de William Branham nessa última era. Agora, observe, quando essa luz do sol começa a brilhar, ora, não há uma semente na terra que não viva. Não se pode evitar que a semente, se der semente, ela vai viver ali, receber a luz do sol. Faça uma calçada ao longo de sua estrada ou ao longo do seu caminho. Encha de concreto, faça com 4 pés de largura, 1,2 m, né? 1,2 metros. E deixe que o sol comece a brilhar e a grama brote. Onde é que a grama cresce mais? Bem ao lado da borda. O que é isto? São aquelas raízes. Não se pode esconder a vida do sol. Aquele sol começa a brilhar. Aquelas pequenas raízes se contorcem para encontrar o caminho para fora. Até 100 jardas, 91 metros de distância. Se necessário, brotarão. Essa é a grama que estava sobre a calçada. Essa é aquela
que estava ali embaixo, as luzes brilhando, e quando a luz brilha, a vida vem à existência. Igual que a mulher do poço, Jesus chegou ali, tinha uma semente daquela mulher, semente de predestinação, e ela viu e reconheceu. O sacerdote olhava para Jesus, e Jesus foi o mesmo sinal. Eles falaram, você é Beelzebu. E a mulher falou, tu és o Cristo, né? Tu és o Messias. Então você vê, uma tinha semente, a outra não tinha, não adiantava. Quanta água jogasse aqueles fariseus, quanto sol brilhasse sobre aqueles fariseus, não havia semente ali. Por isso não importa, você pode falar essa mensagem aqui para essas pessoas desses grupos aí, eles não vão nem se importar com o que você está falando para eles. Você pode falar para eles a palavra, não, eu vou ficar com o meu pastor, vou ficar com esse ministério, porque ali eu vi Deus atuando ali, curou não sei quem, curou o Furtão, Bertão, Ciclano, fez cura, eu vou ficar ali. Eles rejeitam a palavra, você fala para ele que o dízimo não é do pastor, não adianta, eles vão ficar com aquele pastor que pega o dízimo dele e fala que é dele. O povo falou, o pastor não é dono do dízimo, é administrador do dízimo, pode usar o dízimo para juntar bens materiais para si mesmo. Você fala isso para esses grupos, eles escutam por aqui, soltam por aqui, não tem semente, porque se tivesse semente, entrava aqui e ia até semente no coração, e aquele ali iria germinar. Mas não havendo semente de predestinação, de eleição, você pode falar para eles do Filho do Homem, nessa era, carne humana, eles vão falar, isso aí é anticristo. Você fala para eles sobre o sétimo selo não foi revelado, eles falam, isso é anticristo. Você fala para eles, agora não tem que voltar para revelar sétimo selo não, porque ninguém deve conhecer esse mistério, eles vão ver naquele dia lá, os grupos que creem que vão ter que ressuscitar a revelação, e falar que você é anticristo, porque não tem semente neles, né? Não tem semente, você fala para eles, irmão, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Né? Os grupos que querem vai voltar para revelar, para falar a terceira puxada, eles falam, isso aí é anticristo, irmão. O Mombrano tem que voltar sim para cumprir a terceira puxada. Mas já o Mombrano falou na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, a terceira puxada foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Não adianta para falar isso para eles, mas não tem semente. Vamos então agora para a quarta razão que você tem que ir para Cristo. A quarta é, Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual qualquer coisa pode ser edificada. Isso mesmo, é a única fundação sobre a qual se pode edificar. Todas as outras fundações são areias movediças. Tem fundamentar, gente, somente em Cristo Jesus, não no pastor porque tem 50 anos de ministério, não porque o homem fez milagres ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos edificar sobre a palavra de Deus. E a palavra só vem através de um profeta, de um mensageiro. Não tem outro absoluto, outra conclusão na sua vida, a não ser a palavra de Deus que veio através do profeta da era. Essa é a nossa conclusão. Esqueça o que o homem falou, o que os homens falam. É o que Deus falou através do seu profeta. Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Muitas pessoas edificam sobre riqueza, sobre fama, sobre educação, escola, e por aí vai. Cada um edifica sobre essas coisas, areia movediça, sobretudo areia movediça, gente. Temos que fundamentar nossa eternidade apenas em uma coisa, nossa vida aqui apenas em um lugar, em Jesus Cristo. Algum tempo atrás, em Nova York, eu estava viajando com um amigo meu, ministro, e aquele grande edifício, eu disse, olha lá, ele tem provavelmente 50 lojas, ou 60, é um lugar gigantesco, quão bonito ele é. Eu disse, bem, não há ninguém lá. Ele disse, não e não haverá. Eu disse, qual é o problema? Ele me deu a estimativa de quanto aquele edifício precisamente custou, em milhões para construir aquele edifício. Bem, eu disse, por que ninguém se muda para ele? Disse, tão logo o edifício ficou quase completado, todo o exterior polido e tudo mais, disse, vieram a descobrir que a fundação não estava certa, ele foi edificado sobre algum tipo de pedra-sabão, foram até no fundo lá e puseram em cima de pedra-sabão. Aquele negócio não tinha segurança alguma, não há fundação que puseram como pedra-sabão, não há uma pedra de verdade, portanto, o edifício foi condenado. E desse modo somente serviu para uma coisa, que foi para o empreiteiro subir ao topo e saltar para cometer suicídio. O empreiteiro subiu lá e cometeu suicídio. Também no México, aqueles prédios maravilhosos do México. Agora ali naquela cidade é uma bonita cidade no México. Mas os edifícios estão todos começando a se inclinar para trás,
porque eles estavam tão interessados em obter uma arquitetura dos dias modernos, em obter um edifício formoso e polido, o que eu duvido que haja algum lugar no mundo que pudesse superá-la em beleza. Mas eles falharam em ir fundo o suficiente para chegar na pedra. Temos que ir fundo na revelação para descobrir a pedra lá embaixo, a revelação do Filho do Homem, a revelação da mensagem desta era, ir fundo, não ficar também na superfície, igual as pessoas estão hoje. Eu não fico, meu pastor, eu fico com a minha igreja, não vou ficar procurando a verdade, não. Já estou com a verdade, bababá. E não cavam fundo até a rocha. Nós temos que ir até a rocha, até a fundação. Até a fundação. Agora vamos então para o quinto, né? Quinta razão para vir a Cristo. Então, outra coisa, em quinto lugar, eu gostaria de dizer isto. Ele é a única felicidade, paz, bem-sucedida e segura. Essa é a razão porque nós vimos a Ele. Eu sei que você pode rir como um idiota, ou pode sair aqui e rir até ficar histérico por causa de algum gracejo que algum aço do cinema tenha soltado, ou algo assim. Ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse algum lunático, mas isso não traz paz. Verdadeira paz, alegria, não tem essas coisas. Quem beber dessa água do mundo tornará ter sede. Quem beber da água que eu der, diz Jesus, jamais terá sede, porque vai brotar dentro uma fonte, a ir para a vida eterna, saltar para a vida eterna. A verdadeira felicidade. Não há nenhuma outra paz em nenhum outro lugar, a não ser ao vir a Jesus Cristo. Sexto lugar, uma realização permanente. Agora, em sexto lugar, a única realização permanente. Ele é a única realização permanente. Diga-me qualquer coisa que se poderia obter, que se poderia realizar, que seria eterna, com exceção de Jesus Cristo. Construa uma bela casa, ganhe $1 milhão, seja a mulher mais popular do país, o homem mais forte que já caminhou pelas ruas, seja o recordista mundial, pugilista profissional, sei lá o que você queira ser. Vê se você não desabrocha, murcha e morre, certo? Não vai precisar mais do que alguns anos para isso. Mas agora Cristo não, Cristo é uma realização permanente. Agora vamos para o 7 para terminar. Agora, por último, quero dizer aqui, está outra razão, sétima razão, porque devemos vir a Jesus Cristo. Ele é o único que tem transladação. Estou tão feliz por isso, isso me faz sentir religioso. O único que pode trasladar, sim, Senhor, do cemitério para a glória. Não tem hospital, não tem farmácia, lugar nenhum que pode te dar transladação. Vou lhe dizer uma coisa, vá até a loja de manhã, ou segunda-feira de manhã, sendo que amanhã é domingo, vá até a farmácia e compre um remédio que o torne tão santo a ponto de trasladá-lo para a glória. Deixe-me dizer que deixe que o médico faça uma operação em você que lhe dê transladação do sepulcro para a glória. Torne-se tão inteligente e instruído que saiba como construir algo parecido com outra torre de Babel. Ela terminará da mesma maneira. Descubra, tente ir de alguma outra maneira e descubra. São somente aqueles que estão em Cristo que Deus trará com Ele. A única transladação que pode ser feita da terra para a glória, através de Jesus Cristo. Ele é a única transladação, única maneira de ser trasladado. Não se pode comprá-la, não se pode trabalhar para se obtê-la. É preciso recebê-la, é um dom para você. A transladação de Deus para você é gratuito, para você receba nessa hora a transladação, a eternidade, sair do sepulcro um dia, ir para a glória e nunca mais morrer. Bilhões e bilhões de anos em Cristo Jesus. Tem mais 7 razões, gente, para ir a Cristo. Não há nada comparado a isso. Venha aqui e compre um remédio que o mude de um velho ou uma velha de volta a um jovem ou uma jovem. Veja se você pode comprá-lo. Você nunca poderá, ele nunca estará em existência no campo da medicina. Ele nunca estará em existência em nenhum campo fora de Jesus Cristo. Então, quem não vai para Cristo realmente tem alguma coisa ruim na sua cabeça, porque a coisa mais importante, mais valiosa da terra, o que é que pode dar para você essas coisas maravilhosas, essas 7 coisas maravilhosas, a não ser Jesus Cristo, dar satisfação, paz, alegria, felicidade eterna, tudo eterno. Quem pode dar isso para as pessoas? E mesmo assim parece que elas bambem, não conseguem encontrar, porque não sabe quem é Jesus e não consegue ir para Cristo. Ficamos por aqui então, pessoal, né? Ele é o caminho primeiro.
ele é a verdade. Segundo, é a luz. Terceiro, ele é a fundação, que é quarto, né? Quarto motivo. Quinto motivo, ele é a felicidade real, a paz real. O sexto motivo, ele é